Fala, meu querido! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do treinamento Profissão Eletricista Instalador aqui da Engerhall. Nessa aula de agora, nós vamos desenhar a planta e lançar os pontos de iluminação e também de tomadas, tá bom? Eu vou explicar os conceitos básicos da norma, sobre a quantidade de lâmpadas, de tomadas, e também eu vou ensinar a distribuir tudo isso ao longo da instalação. Então, ó, prepara aí, pega logo um papel em branco, um lápis ou uma caneta e vem comigo para o quadro aprender algumas dicas importantes. Vamos lá! Fala, meu querido! Bem-vindo à Engerhall Elétrica e ó, é o seguinte, nós montamos aqui um quadro, é isso mesmo, um quadro, né, verde, uma lousa, muita gente conhece isso, para quem é da época de escola aí, né, Charlão? Galera da turma das antigas lembra o que é um quadro verde, hoje as escolas nem tem isso mais, né? É isso. A gente vai desenhar aqui, gente, uma planta elétrica de uma casa para te ensinar a fazer uma instalação elétrica do zero. Vamos desenhar ela aqui, depois nós vamos tirar ela do papel, melhor, do quadro, e vamos usar esse outro lado aqui, ó, para fazer a instalação que vocês vão ver aqui. É coisa de doido. Eu e o Charlão preparamos com muito carinho e, ó, eu particularmente vou fazer um negócio aqui que para você que está começando agora vai ser uma transformação gigantesca. Por quê? Muita gente já sabe da minha história, eu fui chamado de eletricista enganador por um engenheiro numa obra porque eu queria pegar uma obra e fiquei enganando o engenheiro, fingindo que eu sabia ler projeto. Então isso para mim foi um problema e se você não sabe ler projeto, né, sente essa dificuldade, te garanto que depois de fazer um projeto comigo aqui, você vai aprender a ler projeto, vai aprender simbologia também do jeito certo, tá? Então vai ser uma aula show de bola. Esse é o segredo, tá? Antes eu ia pra obra para passar fio. Chegava lá, tem uma tomada aqui, vou passar um fio para essa tomada. Tem um interruptor ali, vou passar um fio para esse interruptor. Não. O que eu vou ensinar aqui para você, antes de ir para uma obra, você tem que fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Desenhar a planta e definir onde que vai ser cada coisa. Se a obra já estiver pronta, você tem que chegar na obra e fazer o desenho dela. Mas ó, deixa eu fazer uma acelerada aqui, vou dar uma acelerada boa, fazer um time-lapse que a gente chama aqui para jogar essa planta no quadro e começar a trabalhar ela. Vem comigo. De volta então, meu querido, tá aqui a nossa planta da casa. Vou explicar rapidamente, isso aqui é uma casa simbólica, tá? É só questão didática mesmo. Fiz um quarto que tem 4 metros por 2, tá? Tô apenas simbolizando mesmo. Dificilmente vai ter um quarto tão largo e tão curto, mas é só para simbolizar mesmo. Um banheiro que tem 2 por 2, tá? Uma cozinha que tem 3 por 3 e uma sala que também tem 3 por 3. Ou seja, é uma casa pequenininha. Se eu for pensar, ela tem 6 por 5, 30 metros quadrados. É um apartamento bem pequeno. Isso aqui, na verdade, é kitnet, né? Mas tudo bem, só para vocês entenderem mesmo como que é a nossa dinâmica aqui. Bom, feito o desenho da instalação, da obra, o primeiro passo agora é começar a lançar os pontos de utilização. O que são os pontos de utilização? Lâmpada, tomada, interruptor, quadro de distribuição, que também vai ser um ponto de uso, né? Tudo isso a gente lança nessa plantinha aqui. Esse é o primeiro passo, não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Então vamos lá, eu quero lançar aqui ponto de iluminação, vou pôr um pontinho, vamos fazer uma instalação bem simples só para você entender. Um ponto só em cada teto. Então eu vou pôr uma bolinha aqui, 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 tá? Por que eu pus uma bolinha? A bolinha, na instalação elétrica, ela representa pra gente a lâmpada. Então eu posso criar uma legendinha aqui, por exemplo, ó, e fazer aqui a bolinha com um X. Vamos botar um X dentro dela para ficar mais bonito, ó. A bolinha com um X, ele representa pra gente a lâmpada. Isso aqui é uma legenda, tá, gente? Que a gente vai fazer aqui, ó. Legal? Aí, ó, lancei os pontos de iluminação aqui interno, lembrando que a gente só vai fazer a parte elétrica interna, não vamos ficar preocupando com o lado externo nem nada não, tá? Lancei os pontos de iluminação, o próximo passo é lançar os pontos de interruptor, ou seja, o comando, o que vai ligar, o apagador que vai ligar e vai desligar essas lâmpadas. Então eu vou pôr aqui um apagador nesse banheiro aqui, ó, que é uma pontinha com uma bolinha, aí eu já venho cá e coloco aqui, ó, interruptor, ó, ou apagador, chama do que você quiser, tá? Tecnicamente a gente fala interruptor, mas se você quiser chamar de apagador, o projeto é seu, chama do que você quiser. Bom, tá aqui então, né? Nesse quarto também eu vou colocar um aqui, tá? Nessa sala, na chegadinha da sala, abriu a porta, vou pôr desse lado aqui, ó, dá pra ver aqui no cantinho, ó, qualquer coisa dá um zoom aí pra mim, ó. Um aqui.
E nessa cozinha, quando a pessoa chegar aqui nessa cozinha, ele também tem como acendê-la, porque a porta dessa cozinha é por aqui, ó. Passou pela sala, chegando na cozinha. Eu vou pôr outra aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho 2 pontos ali, tá bom? Então, isso aqui é o nosso modelo de interruptor. Esse interruptor comanda essa lâmpada. Basicamente isso. Uma coisa que eu já gosto de fazer aqui é colocar as letras de comando. O que são as letras de comando? Essa lâmpada, eu vou chamar essa lâmpada aqui de A, tá? E eu vou chamar esse interruptor também de A. Então, o interruptor A acende a lâmpada A. Aqui em cima, interruptor B acende a lâmpada B. Tá? A gente está fazendo um projeto aqui, ó, em tempo real. Vem para baixo aqui o interruptor C, acende a lâmpada C, tá? E aqui o interruptor D acende a lâmpada D. Então eu tenho 4 lâmpadas comandadas pelas letras A, B, C e D. Quando o eletricista chega, ele bate o olho no projeto e fala, opa, esse interruptor A, ele acende a lâmpada A. B aqui e por aí vai. Quando a gente sabe ler projeto. Então basicamente é isso. Essas letrinhas a gente utiliza para saber qual interruptor acende e apaga qual lâmpada. Tá bom? Aqui então nós temos pronto a parte de iluminação, interruptor e iluminação. André, eu queria pôr o famoso three-way, interruptor paralelo. Nesse projeto a gente não vai fazer isso para não complicar, porque a gente está ensinando eletricista iniciante, tá? Mas tem como sim você botar o apagador three-way, o sistema three-way. Por exemplo, eu posso chegar nessa sala aqui, acender aqui, e nessa caixinha aqui que acende a cozinha, eu posso apagar essa sala também. Se eu tivesse uma outra porta nessa cozinha, eu podia botar um outro ponto aqui de porta aqui, ó, e acender também, apagar e acender para outro lugar. A mesma coisa no quarto. Digamos que tem uma cama aqui e você quer apagar do lado da cama, tanto de um lado quanto do outro. Aí aqui dá para fazer um four-way. Esse four-way é o que você acende e apaga em vários lugares diferentes, né? 3 ou mais lugares. Só que eu não vou contemplar isso nesse projeto, porque a gente está falando de uma casa simples e a gente está ensinando eletricistas do zero, tá bom? Mas aí, se você quiser saber mais, depois tem várias aulas aí que a gente ensina. Feito então na nossa legenda aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, legenda. Ó, linda legenda, ó. Colocamos a legenda. Próximo ponto é as tomadas, né? Temos várias tomadas nessa casa e existe uma regrinha para dimensionar a tomada, né? As lâmpadas, na hora da gente dimensionar as lâmpadas, falar de tamanho, né, potência de lâmpada, na norma tem uma orientação pra gente que fala que é lâmpada de 100, 160 VA, só que isso vai ficar para aula de dimensionamento, combinado? A gente vai falar agora só de lançamento de pontos, a gente botou um ponto só aqui porque é uma casa muito simples, e também eu vou falar de tomadas. Aí antes de lançar a tomada, você precisa consultar na norma sobre a quantidade de tomadas. O que a norma fala pra gente? Ela fala que a cada 3,5 metros, né, de fração, ou seja, 3,5 metros de fração de perímetro ou fração de perímetro, ou seja, um pouquinho a mais, a gente tem que colocar no mínimo uma tomada. André, como assim perímetro? O que é isso? Bom, isso é uma regra válida para salas, quartos, banheiros, por exemplo. Vou te falar a gosto, tá? O que é perímetro? Vamos pegar esse quarto aqui, por exemplo. Ó, o perímetro dele é a soma dos lados. Então ele tem 4 mais 2, 6, mais 4, 10, mais 2, 12. Então se eu pegar os 12 e dividir por 3,5, vai dar 3 e alguma coisa, 3 metros e fração. Então se dá 3, dá 3 unidades de tomada, no mínimo, tá? Nesse quarto de 4 por 2, que tem 8 metros quadrados e 12 metros de perímetro, que é 4 mais 2, mais 4, mais 2, somando os 4 lados dele, vamos ter no mínimo 3 tomadas. Então, a gente tem que lançar essas 3 tomadas aqui. Eu vou então fazer um projetinho, por exemplo, eu sempre gosto, primeiro, começar com uma tomada no alinhamento do interruptor, ó. Aí pode ser do lado e você falar que está no alinhamento, ou você pode desenhar ela assim também, que eu gosto bastante. Deixa eu apagar essa letrinha aqui, pôr essa letrinha aqui, ó, do interruptor, puxa ela aqui, ó, e põe mais uma tomada. Só que essa tomada aqui, ó, ela tá uma tomada vazada, ou seja, não tá colorida. Eu vou só colocar aqui, ó, que essa tomada assim, ela simboliza uma tomada baixa. Tomada baixa é colocada aí a 30, 40 centímetros do chão. Vou até botar aqui, ó, 40 centímetros que eu gosto. Em média 30, tá? Por norma, ela fala que é no mínimo 30. Vou até colocar direito aqui, depois eu fico ensinando coisa errada pra vocês. 30 centímetros. A norma fala que ela tem que estar no mínimo 30 do chão. Então você calcula do piso acabado, você põe lá 30. Eu, particularmente, eu gosto de botar de 40 centímetros para não ficar abaixando muito. Eu já ensinei isso também no canal. Então aqui eu tenho uma tomada baixa. Aí eu posso imaginar aqui, conversar com o cliente, onde que ele vai ter guarda-roupa. Por exemplo, tá vendo que esse quarto aqui tem um dente? Então provavelmente a gente simula que aqui ele tem um guarda-roupa. Olha lá, ó. Aqui tem um guarda-roupa aqui. Tá vendo? Então aqui eu não vou pôr tomada.
Quer ver outro ponto? Eu vou até apagar isso aqui eu não estou prevendo móvel. Então eu apago aqui, porque nenhum projetista projeta com móvel não, mas eu só simbolizei que aqui tem um guarda-roupa. Então aqui nessa parede, com o banheiro, eu não vou pôr nenhuma tomada, porque atrás do guarda-roupa, né? Pra quê? Debaixo de janela, também não ponho tomada, de forma alguma, tá? Eu gosto de pôr tomada sempre na parede alinhada e no outro lado, caso tenha uma cama. Então, se eu tiver um guarda-roupa aqui, ó, a cama ou ela tá desse lado ou ela tá desse lado. Dificilmente a cama fica desse lado, na maioria das vezes ela não fica no alinhamento da porta. Então, você conversa com o seu cliente e tal, então você faz do jeito que você quiser. Quando ela tá mandando eu pôr no mínimo 3 tomadas, eu vou simbolizar aqui uma tomada aqui em cima, ó, também uma tomada baixa. E aqui eu vou pôr outra tomada baixa, tá? No nosso projeto, eu poderia simbolizar aqui, ó, uma tomada, por exemplo, uma televisão. Uma tomada média aqui, ó. E aí, como que é uma tomada média? Ela é assim, ó, e metade dela é colorida. Tá vendo? Metade da tomada é colorida. A outra metade dela é vazada. Então, tem 1, 2, 3, 4 tomadas aqui. Tá? Só que na hora que a gente for passar para nossa planta lá, eu não vou colocar todas as tomadas, senão vai embolar com a beleza. Eu vou pôr praticamente uma tomada só no quarto e o resto eu simbolizo na mão mesmo. Só para vocês entenderem, na hora que a gente for tirar da planta e fazer o projeto aqui, tá? Então aqui, ó, nesse quarto pediu no mínimo 3 tomadas, eu coloquei 4 tomadas, tá? A mesma coisa acontece aqui na sala. Só que na sala eu já não coloco muito tomada debaixo de interruptor, não. Aí já é um gosto próprio. Por quê? Dificilmente perto de uma porta vai ter alguma coisa ali. Então aqui eu já penso, por exemplo, eu vou conversar com o meu cliente. Meu cliente tem uma porta aqui e aqui tem uma janela. Aqui dificilmente aqui pode ser uma paredinha. Vamos fingir que isso aqui é uma paredinha daquelas meia paredinha. Que nem eu tenho lá no Rossin Office. Acho que vocês já viram alguma vez aqui, ó. Isso aqui é uma meia paredinha. Aquelas bancadinhas, sabe? Então desse lado aqui eu não vou ter nada, talvez um sofá. Aqui eu tenho uma porta. Né? E do lado de cá, vou até diminuir essa porta tá muito grande, Charles. Nós também estamos abusando, que é uma beleza. Pra gente ganhar mais espaço aqui nessa parede, ó. Aí, ó. Aqui é o tamanho de uma porta. Tinha 3 metros, nossa porta de 1,5 m, né? Tamanho de porta. Bom, aí aqui vamos supor que a gente tem um sofá aqui. Então, perto do sofá é bom a gente ter um ponto, né? Lembrando que a gente tem que calcular primeiro, tem que calcular primeiro a área da tomada. Então a gente tem 3 por 3, a área da cozinha, da sala. 3 por 3, qual que é o perímetro disso? 3 mais 3, 6, mais 3, mesmo que essa parede aqui não completa, é a área dela, tá? Mais 3, 9, mais 3, 12. Dá 12 de novo? Dá. 4 12 também. Aí, ó. Então, 12 metros eu tenho também no mínimo 3 tomadas, porque é uma sala, tá? Então, se eu tenho 3 tomadas, eu não vou pôr nesse interruptor aqui, mas eu quero pôr, como eu vou ter um sofazão aqui cabuloso, eu quero pôr uma tomadinha aqui. Também tomada baixa, tá, gente? Essa aqui é média, eu tenho que colocar lá na legenda, né? Vamos lembrar disso, né? Fazer direito, né? Tomada média aqui, ó. Tomada média, qual que é a altura, Charles? Você lembra? 1,30. 1,30 lá. Então é 30, 1,30, né? Que é 130. E chuveiro, a gente vai falar daqui a pouquinho, aguenta aí. Vamos lá, hein? Fez as tomadas de cima, tomada de baixo, colocamos lá, né, que a gente tinha esquecido. A gente, vírgula, eu, sozinho, tô dando aula. Charlão também, que não me lembrou. Temos as tomadas embaixo aqui, então tem mais uma tomada aqui. Debaixo de janela, raramente você vai ter uma necessidade por tomada, só se for um negócio muito específico. Aí eu tenho essa parede toda limpa. Se o sofá, a gente está imaginando que ele vai ficar aqui, a televisão está de frente para ele, né? Então, a gente vai e pode distribuir as outras aqui, ó. Tem uma tomada aqui. Eu posso colocar aqui, ó, mais uma nesse canto aqui, ó, uma tomada baixa, nesse cantinho aqui, e posso colocar uma tomada média aqui para televisão. Então eu tenho as 3 aqui, no mínimo 3. Pode colocar mais tomada, pode colocar mais uma aqui, pode colocar uma aqui, caso precise. Você conversa com o cliente para tentar entender, né? Porque talvez ele fale, eu vou querer ter um aparador bar aqui. Né? Eu vou querer ter uma geladeira aqui, né? Um freezer, não sei. Então você conversa com ele e aí, aqui eu recomendo fazer isso. Também eu estou colocando menos tomadas, ou seja, o limite mínimo só para questão didática, mas é bom você pensar. Então aqui também colocar uma tomada média, porque ela é para TV, tá vendo? Até pintar de novo aqui, ó. Beleza. Tomada média aqui para TV, tá bom? E aí, se você quiser simbolizar isso aqui, para falar até tipo assim, a TV, né? TV. São 2 pontos de TV, beleza? E aí, lógico que depois também você pode pôr um pontinho de antena, se você quiser e tal. Apesar de hoje também quase ninguém está usando antena mais, né? Hoje na internet você conecta na televisão, né? Wi-Fi, hoje você precisa de Wi-Fi.
Ok, fez tudo isso aqui, então sobrou quem? Banheiro e cozinha. Banheiro, a norma é clara, no mínimo 1 ponto. Então o banheiro aqui ele dá 8 metros, 2, 4, 6, 8. 8 metros de perímetro daria 2 tomadas, mas ele falar no banheiro pode ser só uma. Então o que eu gosto de fazer no banheiro? Onde vai ser a pia desse banheiro? Vai ser aqui? Vai ser aqui? Sempre próximo à pia? Pode ser um interruptor conjugado com tomada, né? Do jeito que você quiser. Ou você pode simplesmente, se a pia vai ser aqui assim, eu botar um ponto de tomada. Então eu vou pôr um ponto de tomada médio aqui, ó, para esse banheiro. Ali, ó, um ponto de tomada médio tá para o nosso banheiro. Esse ponto de tomada, depois eu vou explicar melhor como que ele funciona, porque no banheiro muitas vezes a mulher usa secador e tal, então você não pode ficar agrupando ponto de tomada, mas isso aí vem na aula de dimensionamento, na hora de nós passar fio, não é agora que a gente vai falar disso não. Lançou ponto de tomada no banheiro, é um ponto de tomada também médio, a 1,30, né, de altura, né, fez isso. O interruptor também é 1,30, né, 1,10, 1,30, né. 1,30 deu. O interruptor aqui, ó. Se estiver errado, gente, não tem problema não, mas o interruptor também é a altura média, assim, de interruptor. É 1,30 mais ou menos aqui, ó. Tem gente que põe ele a 1,10 mais baixinho, a gente gosta de pôr ele a 1,30. A norma só recomenda essas alturas, tá, gente? Que nem eu falei, a norma recomenda 30, a gente põe a 40. A norma recomenda 1,10, a gente põe a 1,20, 1,30. Vai depender da necessidade. No meu quarto, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, até curiosidade, eu tenho interruptores a 1 metro, um pouco acima do criado, né, Charles? Porque você tem ali o aparador, né, o criadinho, então, acima dele eu tenho um interruptor com uma tomadinha. É muito prático, não é aquele negócio alto e não é aquele negócio baixo atrás do criado. Então, personalize, tá? A norma só recomenda a altura. Põe na altura que você quiser. O negócio é seu ou é do seu cliente, então você orienta ele da melhor forma possível. O que ficou faltando dentro desse banheiro? Um ponto de chuveiro. Aí o ponto de chuveiro, ó, vou fingir que esse box é aqui, ó. Pode ser aqui ou pode ser do lado de cá. A maioria das vezes ele é desse lado aqui, ó. A gente desenha um ponto de chuveiro aqui, ó. Só que aí o ponto de chuveiro ele é o quê? Todo colorido aqui, ó. Por que ele é todo colorido do nosso chuveiro? Ele é uma tomada alta, tá vendo? Aqui, ó. Tomada alta. Ela fica a 2,30, tá? Porque o ponto de uso do chuveiro fica 2,10, 2,20, né? O ponto de água. Então ela fica sempre 10, 20, 15, 20 centímetros acima. Então esse aqui eu vou até colocar aqui, ó, chuveiro, ó. Chuveiro, para a gente saber que é do chuveiro. As outras são tomadas de uso geral, com essa aqui que são específicas para TV, mas não é específico. É uma tomada de uso geral também, mas que vai ligar a TV nela, tá? Chegamos então na cozinha. A regra da cozinha é a mesma coisa. No mínimo uma tomada a cada 3,5 metros de fração. Nesse caso aqui, 3 por 3 por 3 por 3, 12 metros de perímetro, né? Automaticamente eu preciso daqui o quê? Preciso de no mínimo 3 tomadas. Só que cozinha, meu amigo, cozinha não funciona assim não. Tá? Na cozinha eu tenho geladeira, na cozinha eu tenho forno micro-ondas, forno elétrico, tenho fogãozinho, agora estão vindo com aqueles cooktop de indução, panela elétrica, misteira, micro-ondas, já falei, eu acho. Ou seja, cozinha você tem que pensar mesmo. Vamos supor que o nosso cliente ele quer fazer uma bancada para essa cozinha, fora dessa janela, ou debaixo dessa janela. Aqui assim, ó. Então tem que pôr tomada no rumo dessa janela. Se ele quiser fazer uma bancada inteira aqui, ó, nesse lado aqui, fora da janela, eu tenho que pôr as tomadas tudo média na bancada. Então vamos pensar mais ou menos como que ficaria, já que isso aqui é uma bancadinha, né? Essa cozinha, aqui assim eu teria uma geladeira, vou até apagar esse cozinho aqui, vou pôr ele aqui, ó, só para ficar num lugar melhor pra gente, ó. Eu vou ter uma geladeira nesse cantinho aqui, ó, então eu vou pôr uma tomada aqui para essa geladeira, ó. Geladeira, tomada sempre média, tá? Eu vou até escrever aqui para você não esquecer, ó, geladeira. Geladeira, tá? E que eu estou dimensionando de acordo com a minha necessidade lá, tá? Geladeira. Desse lado aqui não vou pôr mais nada, eu deixei essa geladeira sozinha, essa maluca lá, tá? Nesse lado aqui eu vou pôr um ponto para fogão. Só que aí fogão é uma tomada baixa, ó. Tá vendo? Aqui tem uma geladeira, aqui eu tenho um fogão, vou até pôr aqui, ó. Fogão. Geladeira, fogão, um ponto de tomada só. Aí eu tenho uma bancada inteira aqui, ó, por cima. Vamos supor que aqui eu tenho só uma bancada que vem até aqui no canto. Então eu tenho a pia no meio. Vamos simbolizar essa bancada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo simbolizar ela, ó. Aqui tudo, aqui tem um espação para fogão, né? Vou aumentar esse fogão aqui. Vou deixar melhor esse fogão aqui, ó. Ou seja, aqui, ó. Aí aqui eu tenho uma bancada, uma pedra, tem uma beiradinha. Aqui eu tenho o lugar da bica da bancada e aqui eu tenho tudo. Então eu coloco aqui mais uma tomada média. Então tem uma tomada média, né? Bem simples ali, como eu falei, pode ser dupla, pode ser 20 amperes, a gente vai falar sobre isso ainda.
E aí eu vou ter aqui no mínimo mais uma, talvez duas tomadas médias aqui, porque eu posso ter outro ponto de utilização, né? Pode ter micro-ondas aqui em cima, pode ter um armário suspenso, tanto faz. Então eu vou deixar mais uma aqui, ó, mais uma tomada média aqui é pintadinha, e mais outra tomada média aqui, ó, também pintadinha. Pode ser tudo tomada dupla, pode ser, né, tomada 20 amperes, que na cozinha eu gosto de fazer isso, no banheiro também, mas nem vou ficar entrando nesse mérito não. Ou seja, na minha cozinha ela falou que era no mínimo 3, eu botei 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu dimensionei já pensando. E automaticamente na aula de dimensionamento, né, que a gente já distribuiu assim, a gente também vai precisar, né, de mais pontos também, de mais uso. Observação, essa bancada poderia ser debaixo da janela, vai depender se o cliente quiser. Se ela fosse aqui de baixo, tivesse uma outra bancada aqui, um armário aqui, você também teria que jogar um pouco de tomada mais para cá. E por aí vai, tá? Então, basicamente, a distribuição de iluminação e tomadas, incluindo a tomada do chuveiro, que na verdade não é uma tomada, é um ponto de uso, tá feita, tá? Próximo passo aqui que seria é lançar o quadro de distribuição. Quadro de distribuição, a gente sempre considera um bom lugar para ele, lançar ele no centro das cargas, não no centro da casa. Primeiro, você não pode pôr quadro de distribuição em lugar que vai ser fechado. Então, você pode pôr um quadro de distribuição dentro de um quarto? Não, tem porta. Não pode. Pode pôr um quadro de distribuição dentro do banheiro? Não pode, tem porta. Pode pôr dentro da sala? Pode. Porque aí ele tem a chegada da sala, é um ambiente de circulação. Num corredor, imagina que isso aqui fosse um corredor. No corredor, sim, é um ambiente de circulação, não tem como ser fechado, vamos falar assim, se tiver alguém circulando dentro de casa, então pode colocar aqui. Na cozinha também? Poderia. Então eu vou simular esse quadro de distribuição aqui no centro das cargas. Tem uma outra coisa importante também, observar onde é que está o padrão, porque se o padrão está aqui e eu ponho o quadro de distribuição aqui, os cabos de alimentação eles vão ser uma distância maior. Se o meu padrão está do lado de cá, talvez é melhor pôr com a distribuição aqui. Ou seja, centro das cargas, centro da instalação. Eu vou pôr com a distribuição nessa parede aqui. Agora eu posso botar ele aqui, ó, tanto na cozinha, nesse lugar da cozinha aqui, ou nessa sala aqui. Vai depender do que o seu cliente quer novamente, tá? Eu, particularmente, eu vou escolher pôr ele aqui. Charles vai ficar doido. Charlão pediu para parar aqui e falou assim, eu colocaria esse quadro aqui. Bom, se fosse uma instalação real, a gente está pensando também para nossa instalação ali, porque vai ficar meio apertado se a gente botar em outros lugares. Mas o Charles recomendou pôr esse quadro de distribuição aqui, ó, nesse corredor. Olha que legal, ele fica escondido, porque a pessoa chega aqui, ela não vê aqui nessa parede, teria o quadro de distribuição, ele jogaria pertinho do chuveiro, que é os cabos mais grossos, dependendo aí se for 127, vai ser cabo 10, se for 220, a maioria das vezes vai ser cabo 6, a gente vai dimensionar, ou 4 milímetros, e também está perto das grandes cargas da cozinha, porque isso aqui também, a gente vai dimensionar, eu tô dando spoiler, né, Charlão? Mas vai dar uns cabos 4 aqui, eu vou ensinar para vocês a dimensionar assim, sem muita firula, dimensionar mais na prática mesmo, tá? Então fez isso aqui, ó, o quadro que o Charles recomendou era pôr ele aqui. Poderia ser nessa linha aqui, ó, que eu até apaguei, risquei por cima dela, tive que apagar aqui. Ou pode ser aqui nessa cozinha, lugar de fácil acesso, ou um corredorzinho, né, aqui, ó. O Charles sugeriu pra gente, ó, vamos pôr esse quadro de distribuição aqui, ó. E aí o quadro de distribuição, como é que a gente simboliza ele, ó? Ele é assim e assim, ó. Metade preenchido, metade vazado. Ele é o nosso QDC. Então aqui, ó. Olha lá, ó. QDC. QDC é o resumo de quadro, distribuição do circuito. Você já tem que aprender isso, que isso aí é meio que básico também. Tá? Então, você vai ver QDC para tudo quanto é lado. Feito isso, então, tá lançada lâmpada, interruptor, tomada baixa, tomada alta, quadro de distribuição de circuitos. Próximo passo aqui seria dimensionar cabeamento, circuitos, eletroduto, tudo isso a gente tem que dimensionar, tá? Só que isso vai ficar para uma próxima aula, para a próxima aula de dimensionamento, tá bom? Ok, revisando então o que nós temos na nossa aula de hoje, fizemos a planta baixa, lançamos as lâmpadas, sem dimensionar ainda, né? A gente não sabe qual que é as potências de lâmpada nem nada ainda, lançamos interruptores, lançamos tomadas baixas, tomadas médias, tomada alta, que é a do chuveiro, e lançamos o quadro de distribuição. Ficou tudo lançado aqui com a primeira regra. Isso é o que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Aí como que a gente vai fazer? A gente vai interligar os eletrodutos, vamos dimensionar os cabeamentos. Dimensionar, gente, de uma forma prática, tá? Eu não vou ficar aqui dando aula de engenharia, né? Projeto elétrico com quadro de carga completo, nem nada não. Eu tô querendo ensinar o básico para vocês, tá? Então a gente vai dimensionar de uma forma bem genérica, bem fácil mesmo, para você conseguir executar uma instalação sem fazer muito cálculo, tá?
E depois que a gente dimensionar essa instalação, automaticamente a gente já vai passar eletroduto, já vai passar o cabeamento, a gente sai com um projeto assim a ponto de executar, um rascunho que a gente vai tirar do papel e ir para lá. Nós vamos executar assim, fazer a instalação elétrica, passar os eletrodutos, as tomadinhas, as caixinhas, nós vamos fixar tudo na lateral desse quadro aqui, mantendo o nosso projeto aqui para a gente consultar nele, tá? E nós vamos fazer toda essa instalação, ensinando todos os detalhes de fechamento de tomada, passagem de cabo, muita técnica, muita coisa boa. E por fim, na última aula nós vamos fazer uma revisão geral de tudo que a gente viu. Lembrando, mais uma vez, gente, que parece ser muita coisa, só que as aulas foram divididas pensando na melhor didática, tem um projeto pedagógico para a gente estar trazendo isso aqui e estamos só no começo, tá? Você está só aprendendo, isso aqui é o primeiro passo. Bom, e aí, viram todas as dicas importantes que não se pode deixar para trás de jeito nenhum, né? Recapitulando então, aprendemos a desenhar uma planta baixa e também as recomendações normativas para lançar aí os pontos de iluminação e tomadas. É sempre por eles que a gente começa a projetar. Eu brinco que a gente projeta de cima para baixo, é da iluminação para as tomadas, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre o lançamento da tubulação e o dimensionamento dos cabos. Essa é uma parte super importante por dois motivos. Primeiro, se houver um erro de dimensionamento nos dutos, ou vai ser difícil de passar os fios, ou vai se gastar mais dinheiro pagando aí por eletrodutos maiores do que o necessário. E segundo, se houver erro de dimensionamento nos cabos, na hora que for funcionar a instalação não vai suportar e pode até pegar fogo. Ou se dimensionar sobrando demais, você gasta muito mais dinheiro, porque cabo elétrico é uma das partes mais caras da instalação, tá? Então, ó, fica ligado nas dicas que eu tenho para te passar e, além disso, não se esqueça de acionar o nosso suporte técnico se você precisar de ajuda ou para tirar alguma dúvida sobre a aula, tá? Você pode ler os comentários logo abaixo dos colegas abaixo do vídeo e aproveitar e comentar também para ser respondido. Te espero na próxima aula, meu querido, e até breve.